Olá, meus lindos! Bom dia a todos vocês. Eu sou a Proeli, trazendo para vocês mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos trabalhar com Aprender Sempre, volume 2, língua portuguesa, páginas 6 e 7. Mas antes disso, vou fazer a leitura do bilhete que foi construído pela professora. E depois, baseado nesse bilhete, nós iremos responder a atividade do Aprender Sempre, certo? Vamos relembrar só um pouquinho o que aprendemos na aula passada sobre bilhete. Mas se você não assistiu a primeira aula sobre bilhete, volta lá no meu canal, assiste a primeira aula sobre bilhete e depois vem para cá. Porque aí você já vai estar mais orientado para essa segunda parte, certo? Então, vamos relembrar o que aprendemos na aula sobre bilhete? Quem lembra aí? O que é bilhete? Bilhete é um texto curto e bem estruturado, não é mesmo? Ele transmite uma mensagem. Precisamos lembrar que as mensagens contidas em um bilhete pode ser um aviso, pode ser um agradecimento, uma despedida, pode ser uma pergunta, um convite, pode ser elogio, né? E outras coisas, outros assuntos pode se conter em um bilhete. Agora vejamos qual é a estruturação de um bilhete que nós falamos na aula passada. Só lembrando, primeiro nós temos que ter quem? O destino. Qual é o destino que aquele bilhete vai tomar, né? Então, primeiro é quem recebe. Vamos lá? Quem recebe. Para quem eu vou fazer esse bilhete, tá? Já vai pensando aí. Quem recebe. Quem recebe é o setinha. Quem recebe é o destinatário, certo? Destinatário. Se a professora perguntar assim, qual o destinatário desse bilhete? Aí você vai lembrar, o destinatário é aquele que recebe, certo? Depois que você já tem o destinatário, você vai decidir, escolher qual é a mensagem que você vai mandar para aquele destinatário. Então, segundo vem a mensagem. Vamos lá, mensagem, tá? Se é um convite, se é um aviso, se é um agradecimento, isso é a mensagem, né? E terceiro e último, porque o bilhete é curto, não tem muito assunto. Terceiro e último vem a despedida, não é verdade? Despedida. E a pessoa que escreveu vai assinar. Assinatura. A assinatura do remetente. Quem é o remetente? Alguém lembra? Remetente, quem remete, quem envia. Do remetente. Então, bem lembrado aí, ó. Quem é o destinatário? Quem recebe. Quem é o remetente? Quem envia, certo? Agora, vou fazer a leitura do bilhete produzido pela professora. São Paulo, 15/5/2021, ou seja, é a data de hoje, né? Querida amiga Josana, dia 20 de junho farei aniversário. Gostaria que você viesse à festa em minha casa, às 17 horas. Um abraço da Mariana. Prontinho? Agora, antes de falarmos sobre esse bilhete, vou passar para você a habilidade de hoje. Leitura e produção de um bilhete. EF02, LP14, planejar, produzir pequenos relatos.
F02LP13, identificar e reproduzir em bilhetes, avisos, recados, e-mails, receita, qualquer texto digital ou impresso, a formatação e diagramação específica de cada um gênero. O objetivo dessa aula é produzir e planejar bilhetes, cartas, dentre outros, do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema e a estruturação. Aula 4, trocando bilhetes. Página 6 do Aprender Sempre. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos escrever bilhete para trocar mensagem com os colegas do grupo. Lembre-se das aulas anteriores de tudo que é importante conter em um bilhete. Quem está mandando, quem vai receber, qual é a mensagem, que a mensagem esteja bem explicada e sua assinatura no final. Então, veja, como nós não estamos na sala, você vai fazer um bilhete de acordo com o que você já aprendeu e depois você vai responder as perguntas que estão aqui no seu livro do Aprender Sempre, para você conferir se o seu bilhete está contendo todas as informações necessárias. Então, veja aqui, ó, uma situação. Aqui, ó, eles trouxeram aqui pra gente uma situação. Você pode escolher uma dessa situação para fazer o seu bilhete, ok? Então, veja bem. A primeira situação. A escola precisará de uma reforma e não haverá aula amanhã. Então, isso seria um aviso, não é verdade? Aí você iria construir. Ou você poderia fazer um bilhete avisando ao seu amigo que não teria aula, ou a professora poderia construir um bilhete junto com vocês na sala, avisando que não poderia ter aula, não é verdade? Como nós não estamos na sala, vamos adaptando. Tem outra sugestão aqui, ó. Você ficou sabendo de algo que pode ajudar o projeto de pesquisa do amigo ou da sua amiga? Você pode estar perguntando a uma amiga ou um amigo, certo? Aqui tem uma outra situação. Você precisa se desculpar por não tê-lo ajudado no que precisou, né? Quando precisou, quando seu amigo precisou. E tem a última aqui, que você precisa contar um segredo para aquele seu amigo. Aí você vai escolher qual situação. Então, veja bem, você que tem costume de ler bilhetes enviados aí pela Pro, aqueles que ainda não conseguem ler sozinho, pede para o papai ou para a mamãe ou para a professora ler o bilhete. Qual é a estruturação? Como é que a professora faz sempre para comunicar quando não tem aula? Então, você pode pensar e produzir um bilhete dessa forma, certo? A Pro não vai fazer. Eu já trouxe um bilhete para vocês. Mas lembre sempre, se a professora fosse fazer esse bilhete, como a professora faria? Tá, eu vou dar uma colher de chá para vocês. Eu vou dar início e vocês finalizam, tudo bem? Então, como é que a professora iniciaria? Para quem a professora mandaria o bilhete? Para os seus pais ou responsável, não é isso? Então, primeiro ela iniciaria com a data, que hoje seria o quê? 15 do mês 5 de 2021. E aí, ela iria fazer o comunicado ou o aviso. Começaria como? Senhores pais, não é verdade? Então, vamos lá. Senhores. Começa sempre, tá? Deixando um espaço na linha para fazer um ponto, é um ponto parágrafo. Você começa deixando sempre um espaço, não coloca juntinho da margem não, tá? Senhores, pais. E agora, a partir daqui, é você que vai fazer. Eu só lembrei que, para quem seria
o destinado a esse bilhete. Quem seria o destinatário, certo? Senhores pais, aqui, a partir daqui, eu vou deixar uma reticência e vocês vão continuar. Não coloque a reticência. Eu estou colocando a reticência, que é para vocês continuar. Lembrando que o aviso é que não haverá aula, certo? E é justamente você vai estar utilizando essa primeira parte aqui, ó. A escola vai precisar de uma reforma e não haverá aula amanhã. Então, você vai fazer como você tem costume de ver os bilhetes que a professora faz. Como a professora faria aqui? E logo depois, quem assinaria? Seria a professora ou seria a equipe de coordenação? É a última opção, né? A equipe de coordenação. Porque quando o professor está emitindo um aviso, ele já está fazendo aquilo de acordo com o que a equipe de coordenação combinou, junto com os professores, certo? Um abraço para vocês. Depois que vocês escreverem o bilhete, respondam as perguntas da página 7 e aí manda a foto para Pro aqui, certinho? Depois você vai conferir se no bilhete tem tudo aquilo que tá lá nas perguntinhas. Veja bem, aqui tem, ó, depois de receber o bilhete do seu colega, no caso, você não vai receber o bilhete do seu colega, você pode fazer a observação no bilhete que a professora leu para você no início. Aí você faz essa pesquisa, essa resposta aqui, de acordo com o bilhete que a professora fez no início. Porém, você olha se tudo que a professora falou no início da aula tem no seu bilhete, certo? Então, vamos corrigir essa parte aqui com o bilhete que a professora escreveu. Se o nome aparece no início do bilhete, o nome do destinatário, o seu nome, no caso, é o nome do destinatário. Para quem foi que a professora fez o bilhete? No caso, foi a amiga Mariana que fez para Josana. Então, tem o nome. Então, você vai marcar o sim. Você conseguiu entender a mensagem que seu colega comunicou no bilhete? No caso, você conseguiu entender a mensagem desse bilhete que a professora leu para você no início? Certo? Aí, ela tá fazendo um convite para o aniversário. Você conseguiu entender? Aí, você vai marcar aqui, tá? O bilhete apresenta uma data? Olha aí, o início do bilhete apresenta uma data? Fica mais fácil você fazer a atividade por esse bilhete aqui do que pelo bilhete que você vai fazer, né? Certo? E aí, depois, há uma assinatura no final do bilhete? Sim ou não? Olha só, Mariana assinou no final do bilhete, certo? Então, você poderia dar alguma dica ao colega para aprimorar a sua escrita? Então, faltou alguma coisa nesse bilhete que a professora fez? O que será, no caso, o bilhete da Mariana, né? O que será que a Mariana poderia fazer para melhorar no seu bilhete? Agora, no seu caderno, escreva a resposta para quem recebeu, certo? Da sua colega. Então, no caso, ao invés de você fazer a resposta do bilhete, você vai produzir aquele bilhete que a professora falou, de acordo com o que está pedindo aqui na primeira linha, na página anterior. Pessoal, um grande abraço a todos vocês. Não deixe de se inscrever no canal para que você não perca nadinha das aulas que a professora está fazendo aqui. Essas aulas são produzidas com muito carinho, espero que venha colaborar para o aprendizado de vocês. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, querido!